Olá, meu nome é Ulisses Ribaldo Nicolau, sou médico oncologista do AC Camargo Cancer Center. Os tumores de cabeça e pescoço, assim como vários outros tumores, são tumores que têm tido uma tradicional abordagem terapêutica com o uso de terapia citotóxica, ou seja, quimioterapia, e alguns anticorpos específicos, como por exemplo o uso da terapia anti-EGFR. Mais recentemente, em meados da última década, houve o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que visam abordar a questão da evasão imune pelos tumores, né? Nós sabemos que o sistema imune ele é habilitado, ele tem capacidade de reconhecer antígenos ou substâncias ou proteínas ou micro-organismos, estruturas celulares que lhe sejam estranhas, que não sejam reconhecidas por ele. Sempre se discutiu quais mecanismos os tumores se utilizariam para evadir-se do sistema imune, ou seja, mecanismos que levam à exaustão das células de defesa do organismo, assim chamados linfócitos, ou mesmo a evasão, a inibição do reconhecimento das células tumorais como patogênicas ou como a serem combatidas pelo próprio sistema imune. Houve então o surgimento do conceito e da discussão da abordagem de estruturas proteicas chamadas a via PD1, que é Programmed Death 1, que é uma via pela qual, uma das quais os tumores se utilizam, digamos assim, para evadir-se e suprimir o sistema imune. Houve o desenvolvimento de algumas moléculas, alguns anticorpos monoclonais com capacidade de inibir esta inibição causada pelo tumor sobre o sistema imune, e isso trouxe efeito biológico de a quimioterapia, ao se associar a esses anticorpos, ou esses anticorpos isoladamente, ditos anti-PD1, anti-PDL1, levarem a uma redução dos tumores objetiva e com potencial ganho terapêutico nesta abordagem. Então, nós temos aí o surgimento de dois anticorpos principais em cabeça e pescoço, um deles denominado nivolumab, que é uma molécula, um anticorpo anti-PD1, que atua isoladamente em pacientes com doença quimiorrefratária, ou seja, com uma progressão em menos de 6 meses após a exposição à quimioterapia, trazendo ganhos em termos de sobrevida para esses pacientes. Mais ainda, recentemente, tratamento de pacientes em primeira linha não expostos à terapia com o intuito de abordagem da doença metastática, o surgimento do anticorpo pembrolizumab, que é avaliado ou isoladamente ou conjuntamente à quimioterapia nos pacientes que se demonstram positivos para o índice denominado CPS, que é a avaliação de expressão da proteína PDL1 em células tumorais e células do ambiente tumoral. Nesses pacientes ficou demonstrado o ganho de sobrevida com melhores taxas de resposta se traduzindo em sobrevida quando a associação do pembrolizumab à quimioterapia tradicional. Também existe a demonstração que para alguns pacientes selecionados o pembrolizumab isoladamente teria papel e seria eficaz no seu uso isolado para uma fração, uma parte desses pacientes. Então, essas terapias trazem a vantagem de um melhor índice terapêutico, ou seja, baixa toxicidade em maior parte dos pacientes, com eficácia e tradução em ganho em sobrevida. É isso, obrigado pela atenção.